Agora sim, a logoterapia ela toca em uma gaveta que pode-se falar que tem bastante mofo hoje na humanidade, que é o sentido da vida. Perfeito. Hoje você escuta relatos de, sei lá, de monte, quando se fala assim, falta do sentido da vida e tal, não sei o quê. Partindo do princípio que o Viktor Frankl ele vem de um campo de concentração, ele vem de uma situação assim, 3 anos como como um prisioneiro ali no campo de concentração, e volta cheio de sentido da vida, falando sobre isso e tal, não sei o quê, né? Quais os aspectos ali que a gente pode trazer que naqueles 3 anos acaba forjando o Viktor Frankl para entender e viver e falar tanto sobre o sentido da vida quando volta depois dessa experiência como um prisioneiro em campo de concentração? Interessante, Guto. Nós poderíamos elencar muitas coisas, né? Fato é, Viktor Frankl, quando ele vai para os campos de concentração, na qualidade de um prisioneiro, de uma vítima dos campos de concentração, ele já tem muito claro e está muito bem desenhado aquilo que é o sentido da vida, né? Toda essa proposta, toda essa temática que ele vai trazer. Mas dentro dos campos de concentração, ele presencia algumas coisas que corroboram aquilo que ele já havia de antemão pensado. Sim. Né? Por exemplo, algo que ele vai falar sobre os campos de concentração, que é muito significativo, é o seguinte. Existia uma ideia, uma teoria, e Freud era muito adepto dessa teoria, que era a seguinte: se você colocar pessoas das mais diferentes áreas, formações, idades, dentro de um mesmo espaço altamente controlado, espaço esse no qual ela está em constante privação. Então, assim, imaginem diversas pessoas sendo privadas sistematicamente de muitas coisas, né? Essas pessoas, dentro dessa teoria, elas iriam caminhar para uma espécie de identificação umas com as outras. Elas iriam cada vez mais se tornarem iguais. Nós teríamos uma espécie de massa, né? Despersonalizada. Haveria um processo de despersonalização. Uma das coisas que Viktor Frankl, in loco, lá nos campos de concentração, começa a perceber é o seguinte: olha, longe das pessoas se tornarem cada vez mais iguais dentro de um campo de concentração, elas iam se tornando a cada dia mais diferentes. Existia um processo de diferenciação. Sim, sim. A privação, a dor, né, a escassez, aquele regime tirânico a qual todas estavam submetidas, ia como que abrindo espaço para elas se tornarem cada vez mais diferentes. Ele vai dizer, os porcos se tornavam cada vez mais porcos. Nossa. E os santos cada vez mais santos. Olha só. Né? Então, assim, isso é algo que, para Viktor Frankl, assim, é de uma magnitude, de um impacto muito grande. Tipo, elas não estão se tornando iguais. Elas estão se posicionando diante dessa realidade factual, diante dessa realidade trágica, a qual todos nós estamos submetidos. Nós não sabemos que horas nós vamos acordar, nós não escolhemos a quantidade de sono que nós teremos, nós não escolhemos o que nós iremos comer, nem a quantidade da refeição, nós não escolhemos com o que nós iremos trabalhar, nem a roupa que iremos vestir, não escolhemos nem se vamos viver no dia de hoje ou se seremos fuzilados ou conduzidos para uma câmara de gás. Nós não escolhemos assim, nessa realidade mais circunstancial, mais externa, praticamente nada. Mas todos e cada um de nós se decide a cada momento como que irá viver essa vida. Qual a atitude que eu irei adotar diante dessas circunstâncias que estão me sendo impostas. Tem uma frase belíssima no livro Em Busca de Sentido, na qual ele vai dizer, é uma das frases célebres de Viktor Frankl, né? A pessoa humana é aquela que construiu as câmeras de gás, mas a pessoa humana é aquela que entrou nas câmeras de gás com os olhos para o alto e com uma prece nos lábios. É aquela que constrói a câmera, mas é também aquela que entra nas câmeras de gás, né, olhando para cima e com um Shema Israel, ou um Pai Nosso, como ele vai dizer, nos seus lábios. Ou seja, ele percebe que, de fato, isso ele percebe in loco, naquilo que houve de mais trágico na face da Terra, essa espécie de inferno dantesco que a humanidade viveu no século XX, ele percebe que, até mesmo lá, numa situação como essa, a liberdade humana não pode ser negada.
Não a liberdade que nos possibilita fazermos aquilo que bem queremos na realidade externa e circunstancial. Vivendo. Exatamente. Isso, mas em como eu vou viver. Né? Cara, muito bom, viu? E aí, amor, recebeu aí a mensagem? Ó, não responde agora, tá? Tu diz para esperar, porque eu tenho medo de você decidir aí, isso aí é importante. Eu já conheço minha esposa e era uma coisa importante, eu disse, ó, decide aí, nós estamos falando aqui de liberdade, entendeu? Nós estamos falando de tudo. Tire a minha liberdade. Brincadeira. Então, isso é a liberdade humana. É a liberdade de, inclusive, terceirizar algo que havia sido... Espera aí, respeita a minha liberdade para decidir isso daí. Muito bom. Agora, se a gente pudesse lembrar pontos fortes desse livro em relação a extremos vividos pelo Viktor Frankl aqui, você conseguiria citar o quê, por exemplo? Naqueles dias, naqueles 3 anos. Né? Por exemplo, tem algo muito interessante, que é a experiência que alguns prisioneiros conseguem fazer com a beleza nos campos de concentração. Ele relata numa das páginas em que a condução que está levando a todos a um campo de extermínio, eles estão nesse momento a caminho de Auschwitz, ela vai contornando algumas encostas e passando por alguns Alpes. Né? Imagine, cada vagão tinha em torno de 80 a 100 prisioneiros. Um vagão que assim poderia acomodar 10, 15 pessoas num estado já deplorável, né? Recebia uma carga humana de 80 a 100 pessoas. Né? Então estão todos lá com seus últimos haveres, né? Em meio à fome, ao choro, muitos estão ardendo em febre. Né? Essa condução leva alguns dias de forma tal que é de se imaginar que também aquele ambiente é um ambiente que conta com urina, com fezes, né? As necessidades também eram todas feitas lá, muitas chegavam mortas. Isso. Ele diz um evento interessantíssimo, ele fala que lá para as tantas alguém consegue achar um espaço em meio às tábuas que fechavam aquele vagão e coloca os olhos entre essa fresta e grita: venham ver, venham todos ver, que coisa incrível, que coisa belíssima. E todos procuram uma fresta para tentar ver aquilo que esse parceiro estava descrevendo. E quando eles olham para fora, eles veem uma paisagem, né, da Bavária, da região dos bávaros, da Alemanha, maravilhosa, com um pôr do sol belíssimo, né, com Alpes diante dos seus olhos. E eles falam que por alguns segundos eles ficam absortos e sorridentes. Então, imagina que coisa incrível, que 2 contrastes. Né? A pessoa humana, ela busca, ela aspira por essa beleza. Ela se sente asfixiada quando não tem a possibilidade de se colocar diante desses transcendentais. A beleza, a bondade e a verdade. Agora, veja o que é a alma humana, diante de uma situação como essa, ainda se deixando encantar e impactar pela beleza. E fazendo dessa beleza, por exemplo, uma experiência que os convoca a renovar a esperança. Que é uma frase de Viktor Frankl no livro, né? O mundo poderia ser um lugar tão lindo. O mundo poderia ser um lugar tão belo. E, de alguma forma, os prisioneiros eles percebem isso mesmo dentro dos campos de concentração. Existe uma beleza que não pode ser roubada. Existe uma bondade que nem num espaço como esse pode nos ser arrancada. Porque eles presenciavam bondades de colegas, até de soldados, que, contrariando as regras, vinham e ofereciam um cuidado, uma ajuda, traziam uma comida escondida. Né? Então, assim, esse encontro que o prisioneiro Viktor Frankl faz com a beleza num campo de concentração, com a bondade dentro dos campos de concentração, com o elemento da verdade que os move e os toca profundamente dentro de um campo de concentração, tornam-se fonte de esperança. E essa era a grande mensagem de Viktor Frankl, por exemplo, depois da sua libertação. Diante daquilo que nós estamos conversando, o grande segredo ou uma possibilidade para a pessoa ser feliz na vida seria tratar o sentido da sua vida não simplesmente em perceber e viver aonde a vida te leva, a circunstância que te leva, mas como você vive a circunstância em que a vida leva. Porque uma coisa é você... é isso que eu tenho para viver, a vida me proporcionou isso e eu vou agir dessa forma porque não tem jeito, é minha vida. Ou então, não, é isso aqui, mas como eu vivo isso daqui é que vai fazer toda a diferença. Seria mais ou menos isso? Assim? Exato,
Guto, esse é um caminho muito interessante, né? Se tornar esse ser agente, esse ser que age, e age de forma autêntica, e age em primeira pessoa. Nós podemos optar por viver essa vida desse ser agente, como nós podemos optar por viver uma vida de um ser reagente, que só reage a estímulo, reage à provocação. Né? Para Viktor Frankl, nós podemos tanto viver a vida de um indivíduo autônomo, como a vida de um ser autômato. O autômato, ele está fadado a ser aquilo. Ele só reage às provocações e ele age de forma automática. Nós podemos virar o botão do automático e começar a viver de desculpas, de justificativas. Eu faço isso porque o meu pai foi tal pessoa, né? Eu me tornei isso porque no passado passei por tal experiência, eu tenho tal trauma, então eu não tenho outra coisa a fazer na vida que não isso que agora eu faço. Né? Aquela síndrome que a gente chama da Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Ô Gabriela. Né? A Gabriela é esse ser reagente. Ela acha desculpas, ela acha justificativas para continuar vivendo aquela vidinha pobre, no automático. Mas nós podemos também viver com essa autonomia, me decidindo, me posicionando, sabendo que a cada momento eu sou provocado e que a cada momento que a vida me provoca, eu posso responder assumindo uma posição, tomando uma atitude. E Frankl vai colocar, né, que diante das diversas provocações que a vida nos faz, só cabe uma resposta, que é a resposta correta. E nós somos capazes de captar, de intuir qual é a resposta correta que eu devo dar em cada uma das situações da minha vida e dar, e fazer. Então, de fato, viver essa vida com responsabilidade, sabendo responder, tendo essa habilidade de resposta, né? Responsabilidade, uma habilidade de resposta, sabendo responder assertivamente aos chamados que a vida me faz, para Frankl é um grande de um caminho terapêutico. O neurótico, ele vive culpando outros. O neurótico, ele vive terceirizando os seus problemas. O ser maduro, a pessoa saudável, ela se coloca como aquele que vive a sua vida em primeira pessoa. Ela sabe bater no peito, sabe acusar as suas debilidades e as suas culpas, conhece as suas potencialidades, sabe responder de forma oportuna, pontual, generosa às convocações que a vida lhe faz. São dois caminhos possíveis. Pegando aquela fala que tínhamos agora há pouco, nós podemos dizer que o caminho do automático, do reagente, nos leva à vida dos porcos. Sim. Um porco é um ser reagente, vive no automático. Ele busca o prazer e ele foge da dor. Ele é movido por seus impulsos e por seus instintos. E ele não pode se posicionar diante disso tudo. Por quê? Porque isso é próprio do porco. A pessoa humana, ela pode caminhar com passos firmes e largos em direção à santidade. Por quê? Porque ela é chamada a fazer uma experiência com a sua liberdade, vivendo essa vida de forma extremamente responsável, buscando cada vez mais sair de si, buscando cada vez mais amar generosamente e até a exaustão aqueles que lhe foram confiados. Isso nos leva à vivência dos decentes, como Frankl também diz, né? Dos santos. Então, se posicionar como ser livre é um caminho terapêutico. Viver de desculpas e justificativas, isso nos empobrece, nos adoece. Por quê? Porque não é próprio do homem. Essa é a grande questão de Frankl. O que é próprio do homem eleva o homem. Sim. O que não é próprio do homem enquanto homem rebaixa o homem e faz com que ele tenha uma vivência animalesca, bestial, né? Muito material. A pessoa humana, para Frankl, é um ser espiritual.